Você tem medo de ganhar dinheiro, você tem medo de fazer dinheiro. Eu vou te provar isso nesse vídeo, vou te mostrar que tipo de comportamento ou pensamento está revelando isso em você. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Não para dar lição de moral em você, porque eu tenho constatado isso em mim, que eu tenho medo de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Parece que não tem muita lógica, né? Principalmente eu, que gosto de falar de dinheiro, gosto de falar de investimento, de finanças, mas às vezes a gente acha que está num patamar, digamos, adequado de gerenciamento, né, de construção de riqueza, mas eu venho constatando, aos pouquinhos eu venho constatando isso por conta de exercícios, né, de autoconhecimento, né, exercício constante de meditação, de se auto-observar, observar comportamentos, pensamentos, né? Eu venho observando que eu tenho alguns bloqueios, né? Alguns bloqueios relacionados a isso, a ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Veja bem, aqui eu não vou falar assim de profundezas das causas disso, porque é algo que a gente às vezes até precisa de ajuda de um profissional, né? Profissional na área de psicologia para estar ajudando, mas esse autoconhecimento, esse já constatar algumas coisas que te bloqueiam já é um passo grande. E eu vou compartilhar com você aqui algumas dessas coisas que eu acho que revela esse medo de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Isso pode, inclusive, estar bloqueando sonhos seus, pode estar dificultando você alcançar certos níveis de digamos, riqueza, né, levando para o lado financeiro ou de conquistar certas coisas. Por exemplo, quando você pensa assim, quando alguém fala assim, ganha na Mega Sena, e você fala assim, para mim, eu estaria feliz com 3 milhões de reais, para mim seria o suficiente, mais do que isso, eu nem precisaria. Parece uma coisa besta, fala, não, Andri, realmente, eu não precisaria mais de 3 milhões e 5 milhões para mudar a minha vida, né, com o prêmio da Mega Sena, mas quando você fala isso, quando você externaliza isso, eu não precisaria mais, eu não queria mais do que 3 milhões, mais do que 5 milhões, ou mais do que 10 milhões, mais do que isso já seria demais. Isso já revela que já tem alguma coisa ali, normalmente de forma inconsciente, de que você não quer, não aceita ou não se vê com muito mais, tá? Aqui eu não vamos entrar aqui no ponto de ganância, de ambição, não é isso, é que essas pequenas coisas podem estar revelando algum bloqueio que a gente tem de querer realmente ter mais, ganhar mais, fazer mais dinheiro, ter mais patrimônio, ter mais riqueza, né? Uma outra coisa, até anotei aqui, porque como é um exercício que eu estou fazendo comigo, então eu faço anotações, então eu não tenho eles aqui de cabeça, mas é que eu fui anotando alguns, eu constatei em mim e outros não, outros eu vou falar aqui para você ver se você, caso, né, caso não seja a sua situação aí, né? Por exemplo, você é uma prestadora de serviço, né? E você tem muita dificuldade em aumentar o preço, né? Em elevar o preço do seu serviço, por mais que você saiba que eles valham bastante, né? Que o seu serviço, sua prestação de serviço, ou um produto, né? Algo que você produza, enfim, venda, você sabe que aquilo tem muito valor, mas você tem muita dificuldade em elevar o preço, porque você é, ou acha que as pessoas não vão dar o valor devido, ou você acha que você está cobrando demais, você está querendo demais. Isso pode revelar outras coisas também, né? Outros complexos, outras dificuldades, obviamente, mas pode sim revelar um medo de ganhar dinheiro, um medo de fazer mais dinheiro, pode estar escondido atrás desse tipo de comportamento. Outro comportamento, para quem, né, às vezes trabalha para outras pessoas, né, no setor privado e tem uma dificuldade imensa, né, de solicitar um aumento, de fazer uma requisição de aumento, de mostrar, olha, o meu trabalho melhorou e tanto, tanto, eu acho que eu mereço ter uma remuneração melhor, ou eu acho que eu mereço, sei lá, passar a receber comissões a partir dessas determinadas entregas ou vendas que eu faça, você tem dificuldade de fazer isso, ou porque você acha que ou não merece, ou que o outro não vai, né, ver valor em você, mas isso também pode revelar, pode ser um indício de que você tenha medo
né, de ganhar mais dinheiro, de fazer mais dinheiro. Pode ser outras coisas, obviamente, mas pode ser uma das coisas, né? Que foi uma das coisas que eu coloquei aqui também para lembrar. Outra coisa que pode revelar esse medo de ganhar mais dinheiro, eu uso a palavra fazer, porque o ganhar ele não faz muito sentido, a gente não ganha, né? O dinheiro é uma troca por nosso serviço, por nosso trabalho, é sempre uma troca, você está doando alguma coisa, ainda que seja o seu tempo, você está trocando, né? Pelo dinheiro ali, ganhar, a gente não ganha, a gente ganha quando a gente é criança, adolescente, que a gente ganha mesada sem esforço nenhum, então por isso que eu uso mais a palavra fazer dinheiro. Mas uma outra forma. Ixi, está passando um avião aqui fazendo barulho, vou ter que pausar. Pronto, o avião passou. Vamos lá, uma outra coisa que eu constatei que demonstra, que denuncia que a gente tem medo de fazer mais dinheiro, né? E eu falo a gente porque isso eu acho que é uma característica mais forte nas mulheres. Infelizmente, é uma característica mais forte nas mulheres, por uma série de coisas que não vai ser o objeto aqui deste vídeo, mas vai ser objeto aí de outros vídeos que eu vou fazer para esse canal. Mas isso é uma característica mais presente nas mulheres, esse medo, né, essa, digamos, vergonha de fazer mais dinheiro, né, que eu estou traduzindo aqui como medo. Então, uma outra coisa é a gente sentir vergonha, né, ou até uma culpa de ser bem remunerada. Esse é um dos que eu já constatei em mim, tá? Eu já me senti culpada por poder pagar certas coisas. Um caso bem específico, né? Quando eu tive a descoberta de um câncer de mama em 2023, que felizmente eu tive condições financeiras de me tratar muito bem, e naquele momento de fragilidade eu cheguei a me sentir culpada por ter este privilégio, por ter o privilégio financeiro de ter um plano de saúde e ainda ter condições financeiras para pagar as coisas adicionais que o plano não cobria. E aí foi uma das primeiras vezes que eu constatei que eu tinha algum certo bloqueio com relação a isso, por me sentir culpa de poder ter condições financeiras, me sentir culpada, não tenho que me sentir culpada, por mais que eu acreditasse que toda mulher, todas as mulheres merecem ter um tratamento digno como eu tive, eu não posso me sentir culpada por eu ter. Né? Eu não posso me sentir culpada por eu ganhar bem o suficiente. E eu sinto isso muitas vezes, eu sinto uma certa culpa que não tem lógica nenhuma, a gente sentir culpa por ser bem remunerada. Esse então foi um dos principais pontos que eu comecei a constatar esse meu medo de fazer mais dinheiro, de ter mais dinheiro. Uma outra coisa que eu constatei agora, novamente, que eu constatei num comportamento, num pensamento meu, que pode ser o seu, inclusive. Eu sou uma pessoa que estudo o tempo todo, aprendo coisas novas o tempo todo, mas eu tenho uma dificuldade absurda de monetizar, de transformar em dinheiro, de fazer uma troca disso por dinheiro, de qualquer um desses conhecimentos que eu tenha. Né? Eu tenho uma dificuldade imensa. Eu nunca acho que sei o bastante, que sou boa o bastante, que sei o suficiente o bastante. Talvez isso até tenha me levado aí para o lado dos concursos públicos, porque você estuda, faz, entrou, acabou, você não tem que ficar pedindo aumento para o chefe, até faz, né, para o governo e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Eu não tenho, digamos que ficar medindo ali ou mostrando o meu serviço, a minha capacidade para ter uma boa remuneração, né? Já tenho, porque eu sou concursada e acabou. Talvez eu tenha ido por esse lado aí também para isso. Mas eu tenho procurado trabalhar um outro lado mais empreendedora e aí eu constatei a minha grande dificuldade em monetizar o meu conhecimento, os meus conhecimentos. Eu aprendo, estudo e tenho muita dificuldade de monetizar, de cobrar por aquilo que eu sei, né? Pelo aquilo que eu posso dar em troca. E esse pode ser o seu caso. Aí você pode ter um talento. Tem gente que tem talentos tão especiais e simplesmente foi interrompida aqui por uma ligação. Então, às vezes você tem, às vezes não, muitas vezes você aí tem um talento absurdo para alguma coisa, ou de cozinhar, ou de ensinar, um talento absurdo, mas você não tem coragem de cobrar por isso. Você faz de graça para as pessoas vêm, pedem favor, você vai lá e faz, pede uma outra coisa, você vai lá e faz, mas não cobra. Não cobra porque você tem medo, talvez, de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, você acha que
que não vale, né? Aquilo não vale, você sente vergonha, sente culpa de cobrar. É um outro ponto, e que esse eu também constatei que isso também está presente em mim. É uma outra coisa, e isso eu tenho percebido que muitas vezes, talvez na maioria das vezes, são coisas de forma inconsciente. Naturalmente, eu não listei aqui tudo, tem uma série de outras coisas que podem entregar, denunciar que a gente está com algum medo, alguma culpa de ganhar mais dinheiro, e como eu falei, isso pode ter mil razões por trás disso, e aí o nosso papel é buscar se autoconhecer ainda mais, se estudar ainda mais, né, buscar ajuda, se for o caso, para entender, né, as razões, as raízes, né, desse medo, dessa culpa, dessa dificuldade de buscar ganhar mais dinheiro, que isso não é vergonha, não é coisa de culpa, dinheiro é uma troca, seja pelo seu tempo, né, que você está doando ali para fazer uma coisa, é uma troca. Não é vergonha, não é ambição, não é, não é ganância. A palavra certa não é ganância. Ambição, até certo ponto, ela não é uma coisa negativa. A ambição é uma coisa positiva. O homem tem muito mais facilidade de ser ambicioso sem essa culpa, sem essa vergonha. Por isso que até uma das minhas razões de falar disso, focada num público mais feminino, é esse, porque é uma dificuldade mais presente no público feminino. Então, a ambição não é uma coisa ruim, a ganância, sim, talvez seja uma coisa ruim, né? Que a ganância, ela envolve você também prejudicar terceiros, né? Prejudicar outras pessoas, atropelar, passar por cima do que for, por conta da ganância, ou querer mais do que você realmente precisa. Não é isso, eu estou falando da gente evoluir sempre, sim, querer ser rica, querer ser mais rica, querer ter mais liberdade, porque o dinheiro, para mim, ele se traduz em liberdade, consequência é liberdade. Quanto mais dinheiro, quanto mais condições financeiras a gente tem, mais liberdade a gente tem de escolher tudo, de escolher como gastar o seu tempo, de escolher como você ter o seu lazer, de escolher onde morar, a segurança que você quer ter, a escola que você vai pôr seu filho. Então, quanto mais dinheiro, mais liberdade a gente tem, mais uma vida mais plena, né, mais abundante a gente tem. Então, porque a gente vai ter medo, vai ter vergonha disso, de querer mais, né, de querer ser mais rica. Eu nasci para ser rica, eu sempre falo isso, e falo aqui para você, minha amiga, você também nasceu para ser rica. Não se limite, não se bloqueie. Eu estou falando isso para mim também. Busque se autoconhecer, exercitar, se perceber essas pequenas coisas, esses pensamentos, comportamentos que às vezes revelam coisas profundas que estão te bloqueando, te impedindo de melhorar, né? Às vezes até com a remuneração, com a carreira, com o salário que você tem agora, por conta desses bloqueios, você não faz uma boa gestão do seu dinheiro e às vezes até gasta ele de forma totalmente errada para você repetir digamos, essa situação de estar aparentemente sempre apertada. Uma frase que eu não gosto e que eu ouço muito falar, inclusive as pessoas da minha família: ah, eu estou sem dinheiro, eu estou sem dinheiro, eu estou sem dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro. Às vezes até tem, a pessoa tem até um dinheiro junto e tal, mas ela expressa isso o tempo todo, porque parece que é bonito falar, né? Eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro, eu estou sem grana. Quando eu tiver grana, eu faço isso. Quando eu tiver grana, eu faço isso. Ah, isso é coisa de rico. Nesse ponto, eu já mudei bastante. Eu já mudei bastante esse comportamento. Então, tem algumas frases que eu não falo, né? Por exemplo, eu estou sem dinheiro. Não, eu sou abundante, rica, eu tenho dinheiro, mas agora eu escolho não fazer isso, porque eu tenho outras escolhas. Então são pequenas coisas que a gente vai observando, vai se descobrindo. Eu convido você a fazer também. Deixa aqui no comentário se você se identificou com algum desses pensamentos ou comportamentos que eu falei aqui, e se tem outros comportamentos e pensamentos que você acha que também revela esse medo, essa culpa de fazer mais dinheiro, de ganhar mais dinheiro. Deixa aqui nos comentários também, que eu gostaria de saber, de contribuir. Eu vou, acho que iniciar uma série aqui no canal, porque esse é um canal que eu me sinto muito à vontade, eu me sinto como conversando com amiga mesmo, com amigas mesmo. Foi como eu iniciei na educação financeira, foi com mulheres. Eu vou iniciar talvez uma série aqui. Eu não tenho vergonha de assumir que
Esse acho que foi o primeiro. Eu não tenho vergonha de assumir que eu tenho medo de ganhar mais dinheiro, mas eu já estou consertando isso. Eu vou até mudar essa frase, eu não vou dizer mais que eu tenho medo de ganhar dinheiro. Eu constatei que eu tinha medo de ganhar dinheiro, que eu tinha culpa, eu sentia vergonha. Eu estou em processo de ter muito orgulho de querer mais dinheiro. Eu estou em processo de ter muito orgulho de querer mais dinheiro, porque eu nasci para ser rica. Eu te espero no próximo vídeo, minha amiga. Até mais.